to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje para destrinchar tudo o que rolou nesse final de semana das finais de conferência está o Vitor dos Santos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Gabriel. Mais um fim de semana bem animado e vamos lá. Realmente a gente foi muito animado mesmo, a gente até um pouco invertido, né? A gente esperava o Panthers e Cardinals ser um jogão e o Patriots e Broncos um pouco menos, mas foi exatamente o contrário, né, Vitor? O Patriots e Broncos bem emocionante, enquanto o Cardinals e Panthers deixou um pouco a desejar para quem torceu pro Cardinals, né? Porque o Panthers atropelou de uma forma como a gente não esperava, né? Foi um jogo surpreendente, né? Que foi as duas melhores equipes da NFL, aliás, com certeza da NFC e discutivelmente da NFL. E a gente esperava um jogo mais equilibrado, né? Mas o que a gente viu foi um passeio do Carolina Panthers. E o jogo do Broncos e o Patriots foi um jogo bem disputado. A gente vai falar mais do jogo mais pra frente, né? Mas uma grande atuação da defesa do Broncos, né? Então, vamos falar disso. É verdade. Vamos fazer pela ordem cronológica, né? Vamos pela a ordem que os jogos aconteceram. Vamos começar então pelo Patriots e Broncos. O New England Patriots ali, mesmo jogando fora de casa, entrou como favorito, mas acabou derrotado por 20-18. E eu acho que o mais importante para os Broncos, né, é que a defesa voltou a jogar bem, né? Porque na primeira metade da temporada a gente comparava a defesa dos Broncos a grandes defesas da história da NFL, como a do Ravens do ano 2000. Só que na segunda metade ela deu uma caída, né? Principalmente ali final de novembro, dezembro, deu uma caída de produção. E nesse domingo voltou a jogar no nível que a gente estava acostumado a ver. E eu acho que o mais importante também, a gente sabe que esse time dos Broncos, se vai ser campeão, chegou onde chegou, vai ser campeão, apesar do Peyton Manning, né? Até é engraçado a gente falar isso de um time do Peyton Manning. Mas é exatamente isso que aconteceu e nesse domingo o Peyton Manning não prejudicou tanto, né? Ele teve baixo índice de acerto de passe, 17-32, mas teve 2 touchdowns, não teve turnover. Um outro passe ali que ele deixou de fazer, por exemplo, um touchdown ali no último quarto, que poderia ter selado já a vitória para os Broncos. Mas no geral foi uma partida ok do Peyton Manning e deixou a defesa decidir o jogo, né? Esse seria o caminho do Denver, né? Ele começou muito bem a partida. O primeiro e o segundo quarto dele foi, ao meu ver, foi excelente. Principalmente nos lançamentos ali do touchdown, né? Os dois foi pro Owen Daniels, né? E o segundo, principalmente, foi maravilhoso o passe que ele deu, né? Então, é o que você falou, ele fez o jogo certinho, ele fez o feijão com arroz e deixou a defesa do Broncos fazer o restante do serviço. Bem, a gente tem que dar todos os méritos para a defesa do Denver Broncos, né? Porque a gente sabe que, como a gente falou antes, né? Se o Broncos vai conseguir ser campeão, chegou onde chegou por causa da defesa. E foi uma grande atuação mesmo da defesa. E a gente fala muito na NFL do coverage sack, né? Que é quando a cobertura, a secundária cobre muito bem os recebedores. E por isso os pass rushers têm mais tempo para chegar no quarterback. Mas foi um esforço coletivo dessa defesa, né? Porque, primeiro que a defesa do Denver Broncos fez um trabalho muito bom. O Chris Harris Jr., mesmo machucado, fez um trabalho muito bom ali nos recebedores do New England Patriots. A secundária tirou um pouco aquele passe curto do New England Patriots. A gente viu o James White muitas vezes sendo alvo, né? Mas acabando com um passe incompleto. E a secundária, a linha defensiva, o Von Miller e o DeMarcus Ware tiveram partida. O Von Miller teve uma partida histórica, né? Foram 2 sacks e meio. Eu estava até vendo uma estatística que em 1/3 das vezes que o Tom Brady foi pro passe, ele foi atingido pela defesa dos Broncos, né? O DeMarcus Ware também teve uma grande partida. E acho que a gente vai botar... a gente vê a torcida botando muito na conta do Stephen Gostkowski, né? Pelo erro do extra point, né? A gente tem até entrevista dele mais pra frente, a gente vai botar para vocês ouvirem. Mas o Sebastian Vollmer e o Marcus Cannon, né, os 2 tackles dos Patriots, tiveram partidas horrendas, né? Porque eu acho que o Sebastian Vollmer é um bom right tackle, né? Ele está jogando improvisado de left tackle, mas são 2 tackles pesados, né? Que vão bem contra o jogo corrido.
mas eles não têm uma velocidade de um Tyron Smith, até do Jason Peters, que é um pouco mais veterano, mas é bem ágil. Então, esses dois pass rushers do Broncos, né, principalmente o Von Miller, que é um dos defensores que reage mais rápido ao snap, eles praticamente não tiveram chance contra a velocidade, né, desses dois pass rushers, né, Vitor? Não, foi uma dominação completa da defesa do Broncos, como você falou, em todas as fases, né? Tanto a linha defensiva, os linebackers e a secundária jogaram muito bem. Engraçado que você vê as stats do DeMarcus Ware, ele só teve meio sack, né, computado para ele, mas o impacto que ele teve no jogo foi enorme, né? E ele o Von atingiu Miller, o Tom Brady 7 vezes. Pois é, né? A gente viu o Tom Brady ser pressionado de uma forma que raramente a gente vê, né? A gente sabe que o caminho para você vencer qualquer jogo é você colocar pressão no quarterback. E no Patriots não é diferente, né? Mas acho que é mais fácil falar do que fazer. E ontem a defesa do Broncos fez uma partidaça, eles não deram um descanso e confundiram também o Brady, né? A gente viu isso na interceptação do Von Miller mesmo. Ele que... Bem, ele é um pass rusher, né? A gente esperava que ele fosse atrás do Tom Brady. Ele saiu na cobertura do Rob Gronkowski e fez a jogada. Então, méritos para o Wade Phillips e essa defesa inteira do Broncos. Realmente o Wade Phillips fez um ótimo trabalho, né? E acho que realmente é isso que o Vitor falou. É um clichê você falar que tem que colocar pressão no quarterback. Só que eu acho que o New England Patriots, mais do que outros times, tem muitas alternativas, né? Você sabe que a gente sabe que o New England Patriots ele consegue abandonar completamente o jogo corrido, consegue se livrar da bola muito rápido, então acho que é algo realmente como o Vitor falou, não é muito fácil de se fazer. E o Denver Broncos conseguiu fazer, e acho que passa muito por, assim, eu acho que se a secundária não tivesse feito o ótimo trabalho que ela fez contra os recebedores, e acho que ele não teria dado certo, porque a gente sabe que o Tom Brady ia conseguir se livrar com a bola rápida pro Julian Edelman, pro Daniel Amendola, pro James White, mas realmente a secundária fez um ótimo trabalho. Até o Gronkowski, né, ele teve 144 jardas e um touchdown, mas foi quase tudo ali naquele drive final, né, até que o Tom Brady conseguiu o touchdown e depois não conseguiu a conversão de 2 pontos. Mas, em geral, o Gronkowski foi bem contido, né, pela defesa dos Broncos, né. A gente viu muito o TJ Ward em cima dele, em outras oportunidades também a gente via outras combinações, né? Teve um momento ali no jogo que o TJ Watt deixou o campo, ele sentiu um probleminha, mas em geral eu acho que tirando aquele último drive ali, que era mais aquele modo desespero, né, do Patriots, o Gronkowski não produziu tanto. A gente tem a entrevista do Stephen Gostkowski, que errou o extra point, né? A gente sabe que é muito difícil, acho que o futebol americano os eventos que acontecem não significa, por exemplo, se algo aconteceu no segundo quarto tivesse acontecido diferente, é muito pouco provável que o resto do jogo ia acontecer da mesma forma, né? Então é difícil botar toda a culpa no Gostkowski, mas ele errou o extra point, que se ele tivesse acertado, os Patriots não precisariam da conversão de 2 pontos no final do jogo. A gente tem a entrevista dele depois da partida, vamos ouvir o que ele disse. All I can do now is stand up here and take it all on me. I feel like I lost the game for the team, and I should have been out there kicking that tying extra point and helping us going into overtime. And it's a sickening feeling. I can't put into words. Nothing I can do about it now. Just I've had a good week of practice. Just sometimes things don't fall your way. O Gostkowski disse que tudo que ele pode fazer agora é assumir a culpa da derrota, que ele acha que perdeu o jogo, que deveria estar em campo para chutar o ponto extra que levaria o time para a prorrogação. Diz que não tem nada que ele possa fazer agora e que às vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer. Vitor, é muito fácil colocar a culpa no kicker, né? Mas acho que você, por mais que ele tenha errado mesmo, um kicker que a gente não espera esse tipo de erro, mas não dá pra colocar a culpa toda no kicker num extra point errado. Eu acho que foi no segundo quarto, né? Foi no início da partida, né? Mas isso foi no primeiro quarto, exatamente. Mas isso é playoffs, né? Qualquer erro é maximizado, né? E a diferença do jogo foi exatamente 2 pontos, né? Então, é inevitável. Acho que todo mundo vai voltar os olhos pro erro do Gostkowski. Mas o Patriots teve a chance de virar o jogo ainda, né? E acho que, por que não questionar também o jogo corrido inexistente desse time, né? Que não é uma surpresa, né? A gente já viu outros jogos onde o Patriots não conseguiu nada correndo. Mas é difícil você ir para um jogo de playoffs
e quase não tem nenhuma produção de jogo corrido. É verdade, mas eu acho que é difícil se falar porque a gente sabe que o New England Patriots perdeu o John Lewis, perdeu o LeGarrette Blount, mas acho que mesmo com o John Lewis a gente sabe que é um running back, mas não participava do jogo corrido praticamente, né? E o LeGarrette Blount, ele se machucou, né? Então eu acho que de repente faltou um pouco o trabalho melhor do Patriots ali na reposição, né? Eu acho que desde o começo da temporada a gente já sentia que que o New England Patriots poderia ter dificuldade no backfield. Acho que o time confiou demais, né? A gente sabe que o Steven Jackson aí estava fora da liga e ele mostrou porque ele estava fora da liga, né? Nesses jogos com o Patriots, né? Porque ele não tem mais gasolina no tanque, né? Ele não consegue mais correr, ele é um jogo super lento. Tanto que a corrida mais longa do New England Patriots no jogo foi do Tom Brady, de 11 jardas, né? Mas a gente tem que falar, a gente já passou bastante aí do que deu errado pro New England Patriots. Só para encerrar, falar um pouquinho do Broncos. O jogo corrido continua tendo alguns momentos inconstantes, né? Mas no geral funcionou bem, né? Eu achei que o Gary Kubiak foi com um plano de jogo muito bom para a partida, né? A gente viu que o jogo de passes curtos funcionou até razoavelmente. É claro que o segundo tempo não foi tão bom, mas no primeiro tempo eu gostei bastante do plano de jogo do Denver Broncos. Eu achei que foi bem eficiente contra uma defesa do Patriots que às vezes é até um pouco subestimada, né? Mas ali acho que está perto do top 5 aí de defesas da NFL, né? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho em envolver o Emmanuel Sanders nesse ataque, né? Porque acho que o grande dilema do Broncos essa temporada era se você começar com o Peyton Manning, talvez você não consiga utilizar o Emmanuel Sanders, porque o Manning, nesse estágio, nesse momento da carreira, não tem mais o mesmo braço, né? O Emmanuel Sanders é um cara explosivo, que estica o campo, né? Mas ontem ele apareceu muito bem na partida, principalmente naquele catch crucial que você falou, que ele venceu uma jump ball lá, então, e conseguiu conseguiu manter o Denver Broncos em campo. E esse jogo corrido é meio esquisito, né? Porque em estatísticas ele não parece ser muito bom, né? Mas eu acho que a assistência do Broncos em correr com a bola dá a chance ao time de, por exemplo, o C.J. Anderson explodir para uma corrida de 30 jardas, que ele fez ontem, né? Então, mérito aí pro Gary Kubiak também. O C.J. Anderson, que acho que os números dele não são espetaculares, como o Vitor falou, mas ele em campo a gente vê ele lutando muito pelas jardas, né? Eu acho que ele teve primeira metade da temporada muito ruim, não melhorou tanto assim na segunda, mas dá pra ver que ele é um running back de talento. Eu acho que ele, claro que a gente já projetando um pouquinho aqui, acho que pro futuro ainda é o running back do futuro dos Broncos. E só falando um cenário geral, né, como as coisas mudam, né? O Denver Broncos foi humilhado pelo Seahawks naquele Super Bowl 48 e o John Elway, ele que acho que às vezes a gente subestima, por ele ter toda a história como jogador, a gente subestima ele um pouco como GM, né? Ele é um grande GM. Ele viu que o que faltou na defesa, né? Faltou um time mais duro, né, para enfrentar o Seahawks. E 2 anos depois é um time completamente diferente, né? Claro que o ataque caiu muito pela queda de desempenho do Peyton Manning, mas a defesa cresceu muito, né? Você tem agora uma das nome por nome é a melhor defesa da NFL, é a melhor defesa da NFL. E foi um grande trabalho do John Elway, que ele não pensa muito a longo prazo, né, Vitor? Ele cria seus times para vencer agora e em 3 anos, 2 chegadas do Super Bowl, não tem como questionar muito essa filosofia dele, né? Você tem um Peyton Manning, né? No final de carreira, você acho que não pode pensar a longo prazo mesmo, né? Você tem que ir pro tudo ou nada a curto prazo, né? E foi isso que o John Elway fez. E comparando aquele time do Broncos que foi humilhado pelo Seahawks e esse agora que vai enfrentar o Panthers, a gente vê uma defesa bem mais física, né? A gente se lembra que o Champ Bailey estava na secundária e esse ano a gente vai ter o TJ Ward lá como safety, se ele estiver tudo bem, né? Que ele saiu meio machucado no jogo. A gente teve o TJ Ward, você tem o Darren Stewart, um veterano, você tem a dupla de cornerbacks também muito física com o Aqib Talib e o Chris Harris, então é um time diferente, né? É impressionante como mudou em pouquíssimo tempo um time que teve o melhor ataque da história da NFL para um time aí que teve, por boa parte da temporada, a defesa sendo comparada às grandes da história da NFL. E realmente eu acho que a gente tem que dar crédito aí ao John Elway, General Manager dos Broncos. Bem, vamos passar agora para o outro jogo
do final de semana, né, do domingo. Realmente eu nunca ia esperar que isso ia acontecer, tenho certeza que o Vitor também nunca ia esperar isso. 49-15 do Arizona Cardinals, e acho que dá para chamar aí de um completo... nos Estados Unidos eles usam a expressão meltdown, né, quando fala que o jogador tem uma partida tão ruim assim, né, que ele errou tudo que fez, e esse foi o caso do Carson Palmer, né, do Carson Palmer. 6 turnovers, realmente nunca ia esperar isso. Acho que o Carolina Panthers está de parabéns, porque acho que eu particularmente achei que o Arizona Cardinals ia vencer, mas a gente falou de todos os problemas aí que tinha na secundária, mas o front seven dos Panthers não deixou esses problemas aparecerem, né, Vitor? Não, eles repetiram a mesma atuação que eles tiveram contra o Seahawks. Já começaram o jogo com uma intensidade absurda e dominaram. E o Panthers dominou o Cardinals em todas as fases do jogo, né? Ataque, defesa, special teams. E é impressionante, né? Porque a gente esperava que o Cardinals fosse lutar mais, né? E você vê o Cardinals, você espera... Não é um time que vai se intimidar jogando fora de casa, né? A gente viu isso durante a temporada, mas domingo foi uma surpresa para todo mundo. Eu acho que foram as estrelas do Arizona Cardinals que foram que recebem a culpa por essa derrota. O Carson Palmer teve uma partida horrível, talvez uma das piores partidas da carreira dele. O Larry Fitzgerald não jogou bem, mas claro que ele é um pouco influenciado pela péssima partida do Carson Palmer. O Patrick Peterson, a gente viu ele sendo queimado várias vezes, além do fumble que ele sofreu. Então são jogadores que, assim, o Carson Palmer, ele já deixou a pulga atrás da orelha na última partida contra o Green Bay Packers, mas você não espera caras como o Larry Fitzgerald e o Patrick Peterson tendo partidas tão ruins como eles tiveram. E eu acho que mais do que isso, acho que o Carson Palmer deixa uma pulga enorme aí atrás da orelha da torcida do Arizona Cardinals, porque a gente sabe que esse é um time que é montado para vencer agora, né? Como a gente falou do Denver Broncos, o Arizona Cardinals não é um time que vai ao longo prazo, assim. Eu acho que vai ter um momento que o Larry Fitzgerald vai se aposentar, vai ter um momento que o Carson Palmer vai se aposentar, e aí vai ter um pouco de transição. Você ainda vai ter algumas peças jovens como o David Johnson, o John Brown, o Tyrann Mathieu, o próprio Patrick Peterson. Mas esse time, a melhor chance dele vencer vai ser enquanto o Carson Palmer estiver no auge. Mas agora o Carson Palmer, ele levanta uma interrogação enorme, né, para ver se os fogos aí não são porque o NFL hoje está gravando por outros motivos, pela vitória do Flamengo na Copa São Paulo. Mas será que ele tem a capacidade dentro dele de vencer nesses momentos difíceis? Porque ele teve uma temporada regular historicamente boa, mas deixou muito a desejar nos playoffs. Eu não gosto muito de fazer esse questionamento, né? Mas acho que vendo esses últimos 2 jogos do Palmer é quase inevitável, né? Contra o Packers, o Cardinals até conseguiu se salvar. Até você pode até falar que o Palmer cavou o buraco, mas ele também conseguiu sair, né? Que ele ajudou o time a conseguir aquela vitória. Mas essas atuações dele nos playoffs é bem complicado, né? A gente não gosta nunca de chamar alguém de pipoqueiro, né? Mas é difícil de explicar às vezes, né? O próprio Bruce Arians falou que não era culpa do dedo indicador dele, né? Então acho que, claro que isso vai ser usado como desculpa ali por outras pessoas e tal, mas acho que o principal problema é que essa pressão vai ficar até começar a próxima pós-temporada, se o Arizona Cardinals estiver lá, e até o Arizona Cardinals entrar em campo novamente, vai continuar esse questionamento, né? Acho que a única forma de acabar com isso é tendo uma boa partida nos playoffs, o que o Carson Palmer ainda não teve com o Arizona Cardinals. Foi até engraçado que na última vez o Arizona Cardinals perdeu pro Carolina Panthers pelo Ryan Lindley, né? E claro que a gente tem que colocar essa ressalva, que o Arizona Cardinals perdeu aquele jogo por causa da péssima atuação do terceiro quarterback, e novamente contra o Carolina Panthers, perdeu muito por conta da atuação do seu quarterback. Mas agora vamos falar do time que venceu, né, o Carolina Panthers. O Cam Newton parece que semana após semana ele dá uma atuação para lembrar que ele é o MVP da liga, né? Não, o que ele fez foi espetacular, principalmente no terceiro quarto ali, quando não sei se dá para dizer que o Cardinals ensaiou uma reação, né? Mas ele colocou o ponto final no jogo, né? O Cam Newton,
em um drive ali, ele conseguiu uma terceira descida, era a terceira para 10. Ele conseguiu 11 jardas correndo, conseguiu um stiff arm no final, e em seguida fazer um touchdown, uma corrida de 12 jardas. E lançando muito bem, né? Ele terminou a partida com 335 jardas lançadas e 2 touchdowns, e mostrando que é bem confiável nesses momentos, né? Então, foi uma partidaça dele e acho que sacramentou de vez aí o troféu de MVP. A gente sabe que a gente fala isso, mas na verdade não conta, né, para o prêmio de MVP a atuação na pós-temporada. Mas a gente vê aqui as estatísticas, foi um passe de 86 jardas para o Corey Brown, um de 54 para o Greg Olsen e um de 39 para o Ted Ginn. Então, o Cam Newton mostrando aí que talvez ele seja o melhor quarterback passando a bola em passes longos, né? E a gente vê apenas 19 passes, ele conseguiu 335 jardas, isso somadas aí as 47 que ele conseguiu correndo. Ele é um jogador único, né? Nunca teve um jogador na história da NFL que juntasse um quarterback que juntasse essa capacidade de correr com tanta força como ele tem, né? Ele talvez, acho que se numa corrida aí, num tiro de 40 jardas, acho que o Russell Wilson ganharia dele, de repente até o RG3 e Kaepernick ganhariam dele. Mas o tamanho dele, essa capacidade dele de aguentar os tackles das defesas adversárias que fazem ele ser um cara que a gente nunca viu na história da NFL. E jovem ainda, 26 anos. É um cara que o prêmio de MVP está em boas mãos. Acho que o pessoal que questiona e o pessoal que reclama das comemorações dele aí, eu acho que tem que ser aproveitar mais um pouco aí que a gente está vendo aí um jogador especial no auge. Um cara que daqui pra frente vai ser que a gente já viu o Peyton Manning aí na reta final, Tom Brady na reta final. Ele tem tudo para ser a grande estrela, né? A face da NFL nesses próximos anos, né, Vitor? Ele já está se tornando essa face da NFL. E é um cara que joga bem, né? Que joga duro, mas também tem carisma, né? Você vê ele toda hora rindo e o time confiando nele ainda assim, né? Então isso mostra um pouco que isso quebra um pouco o tabu, né? Que a gente taxa os líderes como aqueles caras mais vocais, né? Que gritam, que apontam o dedo, e ele é um cara que lidera esse time rindo e fazendo as coisas, né? Então é bem legal ver ele jogar e vamos aproveitar, né? Porque ele tem muita carreira pela frente. É verdade, e eu acho que a gente vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que o grande mérito do Carolina Panthers foi no front seven, né? A linha defensiva novamente teve uma boa atuação e não deu tempo para o Carson Palmer trabalhar muito no pocket. E a gente viu o Luke Kuechly teve uma grande atuação, a gente teve o Star Lotulelei e o Kawan Short também grandes atuações. O Thomas Davis, que é uma preocupação, né, Vitor? Porque deixou o braço ali com uma fratura no braço, ele disse que vai jogar, mas mesmo assim uma fratura no braço a gente sabe que pode prejudicar bastante ele em campo contra o Denver Broncos. Eu não consigo nem imaginar você jogar um futebol americano sendo linebacker com o braço quebrado, né? Então, ele, de qualquer forma, ele tem 2 semanas para se recuperar, mas acho que foi um tremendo azar aí do Panthers e do Thomas Davis. Uma jogada até meio boba, né? Que ele foi dar um tackle no tight end lá no Daniel Fells. E você não imagina que o cara quebre o braço num tackle daquele, mas aconteceu e acho que é uma preocupação aí para o Panthers. Eles vão quebrar a cabeça aí para definir um substituto. Bem, para a gente fechar a conta aí no assunto desse jogo Arizona Cardinals e Carolina Panthers, uma coisa que me chamou muita atenção, já me chamava muita atenção, mas acho que foi totalmente demonstrada aí, é a diversidade desse jogo terrestre do Carolina Panthers, né? É um jogo terrestre muito... eu vi até um especialista usando uma palavra, sofisticado. É um jogo tem muitas opções. Você tem a coisa com o Jonathan Stewart, você tem o read option com o Jonathan Stewart, você tem o triple option com ele, com o Mike Tolbert, você tem o Michael Tolbert correndo com a bola, você tem os reverse ali com o Ted Ginn e com o Corey Brown. O Cam Newton correndo com a bola, ele pode correr e pular por cima da linha de scrimmage, ele pode correr pelo lado e ganhar de você na velocidade. Você é um cara muito difícil de derrubar. Então é muito complicado para esse jogo corrido, porque é um jogo corrido que tem muitas opções, né? Tem muitas... Eles podem produzir jardas aí pelo chão de diversas formas. Então o Arizona Cardinals viu como é difícil parar esse jogo corrido, que a gente olha às vezes o número e não vê um corredor aí com mais de 100 jardas, você acha que de repente não produziu tão bem assim, mas você soma tudo aí, é um ataque que passou de 150 jardas
é o melhor ataque terrestre da NFL, e o Arizona Cardinals viu como é que é difícil parar, né, Vitor? É muito difícil parar, acho que nenhuma equipe esse ano conseguiu anular esse jogo corrido do Panthers. E contra o Cardinals a gente vê um ataque muito mais físico, né, do que essa defesa do Cardinals, que é uma boa defesa, que é bem dinâmica, mas se você vê os jogadores, ela é um pouco pequena, né? E você vê a linha ofensiva dominando a linha defensiva, você vê o Greg Olsen, isso já no ataque aéreo, né, dominando os linebackers, os defensive backs do Cardinals. E isso no jogo corrido ficou bem claro, né? A gente até citou o safety linebacker, né, do Arizona Cardinals, o DeAndre Buchanan, como uma peça-chave do jogo, mas ele foi totalmente ele foi ineficiente na partida, né? Ele não conseguiu parar o jogo corrido e muito menos o jogo aéreo. Então é muito difícil parar esse jogo corrido do Carolina Panthers, mas a gente vai ver no Super Bowl que a história vai ser um pouco diferente, né? Que essa defesa do Broncos aí é outra coisa bem, bem única na NFL. E temos que dar também a valorizar a linha ofensiva do Carolina Panthers, né? Que era um ponto, assim, considerado ponto fraco aí da equipe durante a off-season, e teve um grande ano aí, sem nenhuma grande estrela, né? Você tem o Ryan Khalil, o Michael Ward, e teve um ótimo ano, uma das melhores linhas ofensivas da temporada. Então realmente aí eu acho que é uma grande surpresa esse time do Carolina Panthers. Ninguém esperava que fosse um time tão bom aí nessa temporada 2015, com todos os problemas que a gente vê a equipe tendo. A gente vai falar muito sobre o Super Bowl aí nessas próximas semanas. Nosso grande programa aí com nossos palpites para o Super Bowl vai ser na sexta-feira antes do Super Bowl, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, né, projetar um pouquinho. Eu acho que tudo isso que a gente falou, colocar aí Broncos e Panthers lado a lado. Inicialmente eu acho que o Denver Broncos vai ser a melhor defesa que o Carolina Panthers enfrentou o ano todo, né, a defesa do Denver Broncos. E a gente vai ter que ver uma defesa do Denver Broncos, além tem esse lado explosivo, né, com o Von Miller, com o DeMarcus Ware, mas vai ter que ser muito uma defesa que vai ter que permanecer sempre no seu lado. Eu sei o termo em inglês, mas assim, vai ter que cada um permanecer ali no seu gap, não vai poder ir com muita sede ao pote, né, em direção ao jogo corrido. Acho que vai ter que ter um trabalho nesse sentido, porque se você começar com jogadores como Von Miller e DeMarcus Ware caindo em fakes, e o Trevathan e o Marshall caindo em fakes, a gente vai ver o jogo corrido saindo no lado oposto. Então acho que vai ter que ser um time que vai ter que se policiar muito nesse sentido na defesa dos Broncos. Vai ter que ser bem disciplinado esse time. Isso, disciplinado, que eu estava tentando lembrar. Eles vão ter que parar um jogo corrido que também que eles nunca viram, né, esse ano. E eu até acho que, assim, o que eles mostraram contra o Patriots, em termos de cobertura, até dá um pouco de esperança ao torcedor do Broncos. Mas, como você falou, vai ter que ser uma equipe mentalmente muito forte, porque eles vão correr com a bola. Uma hora o Ken Newton vai conseguir um third down lá que ninguém esperava. E eles vão ter que ter a cabeça no lugar para tentar parar esse ataque, né? Então, bem, a gente tem 2 semanas aí, a gente já está bem ansioso para esse Super Bowl. E vamos ver se essa semana passa rápido, né? Para chegar logo no dia 7. Eu acho que a grande chave desse jogo é o Denver Broncos. Acho que o Denver Broncos vai ter uma oportunidade maior de vencer esse jogo se botar o jogo no braço do Cam Newton, né? Porque, e algo que a gente às vezes não fala muito, o Carolina Panthers, apesar de ter deixado vários times aí reagirem na segunda metade, com esse jogo terrestre aí, você tem a capacidade de tirar muito tempo do relógio, né? Então, se você sair muito atrás do Carolina Panthers como esses times saem, vai ser complicado retornar, ainda mais com um ataque limitado como é o do Denver Broncos. E acho que não vamos dar palpite ainda não, né, Vitor? Acho que falta ainda, vamos deixar isso para mais para frente. Mas eu lembro até a gente conversando no grupo aí durante os jogos. Eu acho que mesmo se tivesse sido o Patriots, e acho que mesmo se tivesse sido o Cardinals, o vencedor da NFC já seria muito favorito contra o vencedor da NFC. E eu acho que a gente vai ver aí nas casas de aposta o Carolina Panthers sendo o grande favorito para esse jogo, né? Eu também acho. O Cardinals e o Panthers eram os melhores times da NFL em termos de recordes, né? E se você comparar o Panthers com o Broncos em 2015, né?
A gente viu um Carolina bem mais consistente, né, do que o Broncos. Um time que não mostra tantas fraquezas como o Broncos mostrou durante a temporada. Mas acho que é bom a gente... Bem, favorito a gente sabe que não ganha jogo, né? Mas a gente não pode mais duvidar do Broncos, né? Porque o que essa defesa é capaz de fazer e a forma que eles ganharam os jogos nessa pós-temporada mostra como que esse time é perigoso e vai fazer um ótimo Super Bowl. A gente dizer que um time é favorito não quer dizer que a gente vai dizer que ele vai ganhar, né? Só acho que é uma lógica, né? Eu acho que o Carolina Panthers ia ser favorito contra Patriots ou contra o Broncos e tem tudo para abrir essa semana como o grande favorito. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com o Vitor dos Santos. Na quarta-feira a gente volta com mais um podcast falando sobre todas as notícias da NFL. Até lá, tchau!